Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Hoje, 19 de janeiro de 2026, e a palavra que eu trago para nossa meditação se encontra na carta aos Romanos, enviada pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 8, e verso de número 28, que fala da intercessão do Espírito Santo, do verso 26 ao 30. Leia para sua meditação. Amém? Verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o apóstolo Paulo nos traz uma confirmação através da palavra que nos faz entender que Deus transforma tudo em instrumento de seu propósito. Ele usa cada experiência para fortalecer a nossa fé, corrigir caminhos, ensinar, e dependência dele nos gerar esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O bem ao qual a Escritura se refere está alinhado com a vontade de Deus, com a salvação, com a santificação e com a vida eterna. Glorificado é o nome do Senhor. Amar a Deus é viver em obediência, fé e confiança. Aqueles que o amam reconhecem que Ele está presente em cada detalhe da vida, mesmo quando os acontecimentos parecem difíceis ou até mesmo incompreensíveis. Deus não age de forma aleatória. Ele cumpre o seu decreto com perfeição. Nada foge ao seu controle, nada acontece sem o seu conhecimento e nada é desperdiçado em seu plano. Creia nisso. Louvado seja Deus. Ser chamado segundo o propósito de Deus significa viver debaixo de sua vontade. Esse chamado não se baseia em mérito humano, mas na graça divina. Glorificado é o nome do Senhor. Deus escolhe, chama, conduz e sustenta. Ele conhece o coração de seus filhos e trabalha continuamente para conduzi-los ao crescimento espiritual, à maturidade na fé e ao cumprimento do propósito para o qual foram chamados. Louvado seja Deus. Essa promessa, meus amados, nos convida à confiança. Mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, somos chamados a permanecer firmes, sabendo que o Senhor está agindo. Glorificado seja o nome do Senhor. A fé se manifesta quando escolhemos descansar nessa verdade, crendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que determinou. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Leia capítulo 8 do livro de Romanos. Amém? Meus amados, eu quero dizer diante desse texto a você que está me ouvindo, que a confiança em Deus transforma problemas em oportunidades. Veja o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Amém? Louvado seja Deus. O que Deus tem preparado para mim, para você, meu amado, minha amada, são coisas maravilhosas, aqui nessa terra e além daqui, que é a vida eterna. Louvado seja Deus. Aqueles que se alinham com o coração dele e seus propósitos, este é
o contexto onde Paulo cita daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é isso, é você se alinhar ao coração dele e aos propósitos dele. Louvado seja Deus. No verso 29 está escrito: para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha só, gostaria que você lesse e meditasse na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13, e também no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. São muito importantes essas leituras para que você entenda a mensagem na íntegra e absorva de uma forma completa tudo que Deus está entregando para você nessa mensagem de hoje. Vou repetir, leia e confira carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13, e livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14. Entenda e saiba, meu amado, minha amada, que o foco de Deus não são circunstâncias boas, e sim o caráter bom. Deus não se preocupa muito com nossas circunstâncias e fatores externos. Ele se preocupa, sim, muito com o nosso desenvolvimento interno. Glorificado é o nome do Senhor. E esse é o que nos trará duração. É o que durará e brilhará para a eternidade. Leia e confira também livro de Lucas, capítulo 10, verso 20. Louvado seja Deus. Meus amados, tudo cooperará para o bem. Tudo que for necessário, o Senhor retém para mim e para você. Louvado seja Deus. Não devemos olhar Deus tendo em vista nossas circunstâncias, e sim olhar as circunstâncias tendo em vista o nosso Deus. Guarde isso na sua mente, no seu coração, e esse exemplo está explícito no livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18. Leia e medite, é tremenda a declaração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Leia lá, Daniel 3, verso 17 e 18. Aqui se conclui a frase que nós ouvimos agora, que a confiança em Deus transforma problemas em oportunidades. Amém? E você verá isso, como é profundo a declaração de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3, verso 17 e 18. Que você tenha uma boa leitura, uma ótima meditação, que Deus fale com você em nome de Jesus, e se assim nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.